Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória profissional, mas também conectando com o que a gente está vivendo hoje em dia enquanto psicólogos organizacionais, com todas essas mudanças, pensando o ambiente de trabalho, os riscos psicossociais. Então vamos lá. Bem, comecei numa indústria fazendo recrutamento e seleção. E na época, eu lembro que uma das coisas assim que me deixava bastante angustiada, porque quem faz recrutamento e seleção aqui sabe que a conta da rotatividade cai nas nossas costas, era entender como é que eu contratava os melhores profissionais e conseguia manter essas pessoas, sem ter risco delas rapidamente saírem da empresa. Logo eu percebi que eu precisava de gestores que fizessem o seu papel. Isso é muito difícil e historicamente nós sabemos que as empresas, elas promoviam para a gestão uma pessoa que tecnicamente era bom, tinha resultados interessantes, comprometido, um tempo de casa suficiente para entender dos valores, das políticas, mas isso não significa que é um bom gestor, que tenha liderança. Então a gente tinha que formar essas pessoas também nesses aspectos. A partir disso eu me apaixonei pela questão da liderança e cada vez mais investi nesse estudo, nesses trabalhos. E eu fui percebendo que para conseguir ser uma psicóloga organizacional realmente eficiente, a gente tem que dominar 3 grandes campos de conhecimento. E isso eu quero aqui deixar bem claro, porque quem trabalha na área precisa ter esse entendimento. O primeiro deles é como as pessoas se comportam nas organizações. Então nós precisamos estudar muito comportamento organizacional. Temas como cultura, clima, processo decisório, atitudes, valores, satisfação, a própria questão da liderança, motivação, trabalho em equipe. Então esses temas de comportamento organizacional são essenciais. Mas só eles também não são suficientes. Nós precisamos dos temas de gestão de pessoas. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, quer dizer, quais são as formas de gerir as pessoas numa organização. E um terceiro grupo de conhecimentos muito interessantes, é aqui que insere a questão que a gente está vivendo da nova NR1, que é a psicologia do trabalho. Então a gente tem a psicologia organizacional, gestão de pessoas, mas a gente tem a psicologia do trabalho, que aqui se insere os estudos sobre saúde, adoecimento, estresse, a própria questão do desemprego, da aposentadoria, ou seja, esses 3 grandes grupos de conhecimento é que realmente podem habilitar um psicólogo organizacional para fazer o seu papel da melhor forma. Agora com a nova NR1, isso fica mais claro, mais importante, que a gente realmente consiga conectar esses elementos para criar ambientes que sejam de fato mais saudáveis, que permitam as pessoas fazerem o seu melhor, crescerem, se desenvolverem, aprender com seus erros. Então, o que eu estou percebendo com a nova NR1 é que a gente tem uma oportunidade incrível de ampliar esse entendimento. E para isso temos que estudar mais. Então, quando eu vejo as propostas de capacitação para a NR1, eu sempre fico com essa preocupação. Existe uma questão técnica muito importante de você seguir a norma, de você entender o que é um fator psicossocial, como fazer o diagnóstico, montar um plano de ação. Mas, em especial, eu acho que nós precisamos de uma abordagem que dê conta dessa relação subjetiva com o trabalho. Porque se a gente parar para pensar, um profissional de segurança do trabalho que sempre esteve ali acompanhando os riscos ocupacionais, que sejam físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentais, se a gente pensa nos psicossociais, eles são de outra ordem. Aqui a gente está falando de uma esfera em que a subjetividade entra em ação. E aí nós precisamos de um conhecimento, de uma abordagem, de elementos novos para entender como que funciona essa relação do trabalho com a saúde mental de cada profissional. E é nesse sentido que eu me sinto muito habilitada. Eu quero estar fazendo aqui alguns outros vídeos para vocês, para ajudar nesse entendimento, porque a psicodinâmica do trabalho, que é a abordagem que eu estudo há mais de 10 anos, que eu também estive ali como base para o meu doutorado, é justamente traz assim, um estudo e uma teoria muito bem embasada, com práticas eficientes, desde os anos 80. E aí chegou o momento para a gente se apropriar disso, colocar isso em campo e realmente fazer uma análise, trazer essa lente, esse olhar para os ambientes de trabalho. Se nós não tivermos essa consciência, é provável que vai ficar algo muito técnico. Nós vamos tentar cumprir a norma sem muita efetividade e os avanços que a gente precisa para evoluir o mundo do trabalho, eles vão ficar aquém do que precisam. A gente sabe que estamos vivendo aí uma pandemia de saúde mental no trabalho. A gente, não só no trabalho, de maneira geral, os níveis de ansiedade, de depressão, de estresse, o trabalho acaba sendo um elemento, um cenário importante para a gente poder também fortalecer as pessoas.
e como entender disso e criar organizações de trabalho que possam fazer o melhor pelas pessoas e também, claro, pelas organizações, porque quem não está bem, quem não está dormindo, quem está deprimido, não vai ser criativo, inovador, não vai ser um diferencial para o negócio. Então acaba que uma coisa depende da outra. Para termos resultados sustentáveis nas organizações, a gente precisa construir ambientes em que as pessoas possam estar bem e cada vez melhor. Afinal, eu concordo com o Deju, que é o criador da psicodinâmica do trabalho, quando ele diz que o trabalho pode oferecer o pior, mas também pode oferecer o melhor para a gente. Podemos transformar o sofrimento que vivemos no trabalho, quando erramos, quando fracassamos, em prazer. E é isso que talvez seja o grande pulo do gato do mundo do trabalho. Como é que a gente cria condição para as pessoas se superarem, aprenderem com os erros, crescerem, fortalecerem tanto a si, enquanto profissionais, quanto aos negócios. Então é isso. Acho que para começar a falar desse assunto, esse vídeo basta, mas eu quero trazer aqui com mais detalhes o que é realmente a psicologia do trabalho, que vai dar esse embasamento para que a nova NR1 ela não fique só tecnicamente aplicada, mas profundamente enraizada na cultura, nos ambientes, fazendo toda a diferença para que a gente possa evoluir enquanto sociedade e com certeza construir mais saúde através do trabalho.